Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9. Mateus 9, versículo 35. Bom, assim diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Abra a sua Bíblia também em Lucas capítulo 9. Lucas, também capítulo 9, versículo 57. Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 57. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 9, versículo 57. Diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos, fazer apenas mais uma oração. Deus, a tua palavra foi lida, Senhor. Então que o Senhor nessa noite possa estar falando aos nossos corações aquilo que o Senhor incomodou, que o Senhor trouxe a revelação à minha vida, que eu possa ser boca de Deus, que eu não venha falar nada, Deus, de mim mesmo. Pai, eu não quero aplausos, eu não quero fama, eu não quero, Deus, elogios, mas eu quero, Deus, transmitir, fazer aquilo que o Senhor quer, Deus, que eu venha ser, Deus, como instrumento a Ti, ó Pai. Usa-me, Senhor, conforme Tu queres, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Nós acabamos de ler duas passagens. Por favor, deixe sua Bíblia aberta em Lucas 9. Nós vamos retornar ao texto, se possível. E na primeira, em Mateus, nós observamos que Jesus ele estava com os seus discípulos. E devido à fama de Jesus, muitas pessoas, multidões o seguiam. Por exemplo, sexta-feira que vem, sábado agora, vai ter o show da Gabriela Rocha lá em Pontal. E por ela ser uma pessoa conhecida, diversas pessoas vão lá. Então, geralmente assim, onde existe uma pessoa famosa, sempre há uma aglomeração maior de pessoas. Uma coisa é eu pregar aqui, outra coisa é o Silas Malafaia vir aqui em Beirarema pregar. Então você imagine só naquela época, Jesus, o Filho de Deus, pregando, realizando milagres, a quantidade de pessoas que se aglomeravam à sua volta. E num certo momento, Jesus olhando para aquela multidão, ele teve compaixão daquelas pessoas, e ele olha para os seus discípulos e fala: a seara é realmente muito grande, mas poucos são ceifeiros. O que é a seara, meus irmãos? É a colheita, ou seja, mas Jesus não estava falando ali do trigo, da soja, do milho, não. Jesus está falando o quê? Das pessoas, ou seja, existem muitas pessoas que necessitam do Evangelho, mas existem o quê? Poucas
homens de Deus, mulheres de Deus que estão dispostos a proclamar o Evangelho. E paralelo a esse texto, nós podemos ver lá em Lucas 3 homens que decidiram proclamar o Evangelho, ou seja, anunciar as boas-vindas de Jesus, mas eles não foram aprovados. E é justamente nessas 3 formas que eu gostaria de falar nessa noite. E talvez você que está me ouvindo aqui, você pode se encaixar aqui dentro dessas pessoas. Talvez você pode conhecer alguém dentro da sua família que está andando dessa forma. E eu creio que nessa noite você vai ser boca de Deus para mudar a vida dessas pessoas, ou para mudar a si mesmo. Olhando para o texto, meus amados, de Lucas, nós vamos ver o primeiro tipo de pessoa, que é o entusiasmado, mas precipitado. O que seria essa pessoa? Olha comigo aí no texto. Quando andavam pelo caminho, o homem lhe disse: eu te seguirei, por onde quer que fores. Até aí. Ou seja, esse homem ele chega até Jesus e fala: Senhor, eu vou te seguir, por onde quer que o Senhor for. Porque ele via os milagres de Jesus, as proezas e maravilhas que o Senhor fazia. Mas esse homem ele toma uma decisão equivocada, porque quando ele faz essa proposta para o Senhor, ele não sabia daquilo que ele estava pedindo, e Jesus condena essa atitude. Olha o restante do versículo. Jesus, porém, respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quantas e quantas pessoas, meus amados irmãos, chegam na igreja muito felizes: meu Deus, como que Jesus é bom, mas é conforme elas vão caminhando no Evangelho e começam a perceber as dificuldades, porque nós não somos privados das lutas, das dificuldades, nós sofremos igual qualquer tipo de pessoa. Então, quando elas começam a se debater com esses questionamentos, com essas lutas, muitas delas não suportam e acabam se afastando. Vou citar um exemplo básico para melhor entendimento. Por exemplo, uma pessoa que quer ser músico. Poxa vida, é legal ver o Mateus estudando, tocando violão, mas aí ele pega e decide: vou ser músico. Aí o que acontece? Ele vai ver que ele vai precisar fazer aula, e a aula é cara. Então aí, ele vai ver que ele vai precisar ter um instrumento em casa também, porque só se ele treinar na aula ele não vai conseguir dar conta, não vai conseguir evoluir. E além disso, das aulas e tudo mais, ele vai ter que ensaiar em casa, ou seja, ele vai ter que ter um tempo ali separado e ficar treinando, praticando. Aí, por exemplo, ele entra no Ministério de Louvor. Puxa, entrei no Ministério de Louvor. Nossa, ele vai ter que conviver com o sucreio, comigo, com as outras pessoas. Aí às vezes um irmão chega atrasado, ele é uma pessoa pontual. Vocês estão vendo que está subindo de fase, se fosse um videogame? Aí, por exemplo, além de tudo isso, ele vai ver o quê? Que muitas vezes ele não vai tocar uma música, uma canção que ele gosta. É um ritmo totalmente diferente, uma banda diferente, um estilo diferente que ele toca aqui na igreja. E da mesma forma, meus irmãos, por exemplo, uma pessoa que quer ser missionário. No caso da nossa igreja, primeiro tem que ir para Cianorte, 4 anos lá estudando. Depois a pessoa vai ser missionário, mas ele vai ser mandado lá para... Muitas pessoas acham que vou ser missionário, eu vou chegar lá, eu vou dormir num hotel, eu vou tomar um café da manhã, eu vou comer uma fruta, um pão, uma sopa lá, e depois eu vou pregar. Eu vou dormir num colchão box, eu vou pregar de terno, tênis Nike. Mas não, ele chega lá, meus irmãos, ele vai dormir em choupana, ele vai passar fome. Aqueles irmãos que bateram a mão nas costas: não, eu vou te manter, a maioria deles vão esquecer dele. A missão vai atrasar o salário, ele vai chegar lá, ele vai pegar malária, vai ficar doente. Então, é isso que Jesus estava condenando esse homem. Ele falou assim: você está vindo até mim, só que eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, ou seja, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho conforto nenhum para te oferecer. Jesus não está condenando aqui o desejo dele de segui-lo, mas sim a forma equivocada. E todo mundo sabe que seguir a Jesus é um preço alto. Você está aqui nessa noite, você está abrindo mão de muitas coisas. Você poderia estar na sua casa, você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, mas não, você veio aqui fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E meus amados irmãos, muitas vezes não é por causa disso que nós abandonamos o chamado de Deus da nossa vida.
Nós calculamos mal aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos fazer. E segundo ponto, meus amados, são os omissos. Acompanhe comigo aí no texto. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Você pode perceber que o primeiro ele falou: Senhor, eu vou te seguir, certo? E analisou mal. Esse segundo não. Ele ouviu o próprio Jesus falando: vem, segue-me. Ele tinha um chamado, ele tinha uma convicção, uma certeza da sua aptidão, da sua vocação. Mas mesmo assim, ele omitiu. Ele pega e fala para o Senhor: Senhor, deixe eu sepultar o meu pai. Naquela época, os judeus eles tinham o costume do quê? Depois que ele sepultasse o seu pai, o que ele receberia? A herança. Que é o que acontece também aqui no Brasil. Mas até o pai dele não estava doente à beira da morte. Ia demorar muito tempo para o pai dele morrer. Então até o pai dele morrer e sepultar, enfim, ele já estaria velho e com certeza não iria seguir ao Senhor. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus ele condena essa atitude. Porque Jesus ele olha e fala: o que para esse homem? Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Meu filho, tem tanta gente aí que está louca lá atrás de dinheiro. Tem tanta gente que está doida atrás de fama. Você vai se preocupar com essas coisas aí? Você vai preocupar com dinheiro? Você vai preocupar com casa? Sendo que tem o meu reino está precisando. O meu reino está precisando de pessoas. Você vai se preocupar com essas coisas passageiras? Talvez você entrou aqui nessa noite e você também tem um chamado de Deus. Talvez você prega, talvez você tenha uma aptidão na cozinha. E você foi designado para aquilo. Não adianta, meus irmãos, não tem como colocar outra pessoa. O Tom Moto está aqui. Quando ele vai na cozinha lá e ele faz aquele porco, meus irmãos, vira carne de javali. É o outro naipe. O cachorro quente que eles preparam ali, meus irmãos, é melhor que o lanche do McDonald's, entendeu? Não adianta, você foi escolhido para aquilo, não adianta. A irmã que arruma a mesa aqui é a irmã Luísa. Quando ela faz aqueles lances lá, olha, meus irmãos, eu não consigo. Se colocar eu aqui, eu vou colocar uma mesa de bar aqui, daquelas de ferro, e jogar uma toalhinha, vocês vão ver que beleza. Então não adianta, tem pessoas aqui que estão aqui me ouvindo, que com certeza pregam muitas vezes melhor que eu, muitas vezes que o pastor, tocam muitas vezes, às vezes melhor que o Mateus, cozinham às vezes melhor que o Tom Moto, mas estão paradas porque estão omitindo aquilo que Deus tem na sua vida. Estão colocando barreiras para ser usado. Ah não, mas eu vou esperar tal coisa, vou esperar a estabilidade econômica, vou esperar o problema lá na minha casa cessar. Não, meus irmãos, Jesus está falando: vem da forma que você está. E Deus nessa noite está falando para pessoas aqui, eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo, dentro de vocês está queimando aí o chamado de Deus. Eu não sei para que vocês foram chamados, mas Deus conhece o chamado individual de cada um. Deus não escolheu cada um de nós, cada um de vocês para ficar apenas sentado no banco. Então vamos trabalhar mesmo para o Senhor, não vamos omitir o chamado de Deus. Terceiro ponto aqui são os decididos, mas condicionados. Acompanhe comigo no texto aí. Assim diz: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. O primeiro, ele queria seguir a Jesus, mas não calculou errado. O segundo, Jesus o chamou, mas ele não quis. O terceiro, ele topou seguir a Deus, seguir Jesus, mas ele omitiu. O terceiro, ele quis seguir a Jesus, mas ele colocou o quê? Condições para seguir. Por isso ele é um decidido, mas condicionado. Ele coloca uma condição. E se você for analisar lá no fundo no grego, você vai ver o quê? Que quando ele fala, deixa-me despedir da minha família, na verdade ele está querendo dizer o quê? Deixa eu pôr em ordem os meus negócios, ou seja, criar uma estrutura.
uma estabilidade financeira. E é ou não é verdade? Posso perguntar aqui para o seu Greg, quantos e quantos homens você não conhece, amigo seu lá de Palmital e de outros lugares, que tem o chamado pastoral e falar, não, eu vou me aposentar primeiro, vou ter na minha casa, para depois eu pregar a obra de Deus. Esse é apenas um exemplo, meus irmãos. Mas existem muitas pessoas assim. Não, eu só vou ser presbítero quando tiver tudo bem na minha casa, quando eu for concursado. Eu só vou nos cultos de terça, de quinta e de sexta, só quando estiver tudo bem lá no meu serviço, estiver ganhando bem, estiver com o meu carro zero. E é dessa forma que esse homem estava fazendo. Ele estava colocando condições para fazer a obra de Deus, mesmo tendo chamado. E Jesus condena essa prática. Quando eu leio Mateus 6:24, eu fico maravilhado. Por quê? Porque Jesus ele fala o quê? Que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E essa é uma grande verdade, porque muitas vezes o dinheiro tem roubado as coisas, os bens, as pessoas têm roubado o tempo de Deus. E é muito sério isso, porque essas pessoas que estão cometendo essa prática não vão servir, não vão ver a Deus. E partindo aqui para a conclusão, meus amados, no final de tudo, Jesus ele vai dizer o que para nós? Acompanhe comigo aí, em Mateus 6. Que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vou ler de novo. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é o arado, meus irmãos? O arado é aquele instrumento que vai fazendo a marca do plantio. E para ter uma melhor otimização do plantio, da terra e das plantas, enfim, as linhas tinham que ser perfeitas. Se elas ficassem um pouco sinuosas, já haveria ali desperdício de espaço, talvez de semente, ou os vegetais que não iriam crescer da mesma forma se tivesse feito certo. Então, conforme a pessoa ia arando, ela tinha que ir olhando para frente. Se ela olhasse para trás, ela já desviava. Então, Jesus está falando o que aqui? Quem olha para trás não é apto para o meu reino. Quem se motiva para vir fazer a obra, depois desiste, não é apto para o meu reino. Você que está omitindo o chamado de Deus, você não é apto para o reino de Deus. Você que decidiu servir a Deus, mas tem colocado condições, barreiras para servir a Deus, você também não é apto para servir a Deus. E não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus que está falando isso. Portanto, o precipitado, tanto o omisso e o condicionado, eles não servem para servir a obra do Senhor. E essas pessoas vão acabar o quê? Comprometendo a obra de Deus, atrapalhando. E é por isso, meus amados irmãos, que a seara ela é grande, poucos são as pessoas mesmo. Cada vez mais, inclusive aqui na nossa igreja, nós precisamos de mais luz, nós precisamos mesmo de mais irmãos ajudando na cozinha, nós precisamos de mais presbíteros, nós precisamos mais de obreiros, de diáconos, de diaconistas, nós precisamos de mais pregadores. Paulo afirma em Atos 20:24: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Paulo foi um homem que não se importou com mais nada. Eu vou seguir ao Senhor, não importa mais nada. Então que nessa noite você possa meditar nessa palavra. Nós vamos ter o período do louvor ainda, depois a oração. Nós vamos ter dia 15 o culto aqui na igreja. Reflita um pouco se você não está omitindo o chamado de Deus na sua vida, talvez por decisões suas. Ainda há esperança, meus irmãos, ainda há alternativas para nós. Tenho certeza que o chamado que Deus tem na sua vida, só você vai poder executar. Existem esses bancos vazios aqui, mas talvez não é culpa minha, talvez do pastor, do irmão Rinaldo, do irmão José, do Ado, talvez é culpa de você da Ana Camila, talvez, porque ela não pregou o Evangelho para aquela pessoa, que só ela que vai conseguir alcançar, talvez da Samara, da amiguinha dela, enfim.
Talvez a igreja não está melhor por culpa nossa. Não tem mais pessoas cultuando por culpa nossa, porque nós não estamos dispostos a pegar e colher, a divulgar, a promover o Evangelho de Deus. Finalizando, meus irmãos, eu vou ler no texto de Lucas 5, versículo 8 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas 5, do 8 ao 11. Lucas 5, do 8 ao 11. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos o que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo. E o seguiram. Eu creio que é isso que nós devemos fazer. Deixar tudo para seguir a vocação de Deus. Eu lembro quando eu vim para cá, eu deixei muita coisa para trás. Algumas pessoas falavam para mim: você é doido de ir para lá, para Mirarema e tal. Mas não, meus irmãos. Eu larguei tudo porque eu entendi o chamado de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que vocês também têm o chamado de Deus. Então que nessa noite nós possamos refletir nessa palavra. E que o Senhor fale com você durante a semana. No nome de Jesus. Amém? Posso de pé.